como é que se organiza o movimento espírita. Ela pergunta assim: existe uma federação? É, nos estados, como é que é? Aliança? É federação? Como é que vocês funcionam? É cada um por si? Então, aproveitando que você está ligado à Federação Espírita de Rondônia, se você puder fazer uma geral para a gente, inclusive eu estava olhando, né? A gente teve o Pacto Áureo agora, em 5 de outubro, completando 70 anos, né? Então, fala um pouquinho para a gente dessa organização do movimento espírita, porque o nosso programa acaba chegando a muitas pessoas que também não são espíritas. Por exemplo, a gente tem nas escolas religiosas aquele, por exemplo, o Papa, os padres, os cardeais, e no nosso meio a gente não tem isso. Fala um pouquinho para nós também. Então, o movimento espírita, ele não tem hierarquia. Não existe uma hierarquia no movimento espírita, como se nós tivéssemos alguém que tivesse mais poder sobre outros. Não. Nós não temos nenhum tipo de hierarquia. A única autoridade que existe dentro do movimento espírita é a autoridade moral. É a única que existe. E aí funciona de que maneira? Nós temos os vários centros espíritas que são completamente independentes. Num bairro tem um centro, no outro bairro tem outro, uma mesma cidade tem vários centros, às vezes uma cidade tem um centro, dois, mas tem cidades que têm muito centro espírita. Aqui em Rondônia, por exemplo, as casas, as cidades costumam ter poucos centros. Tem cidades que tem um, tem cidade que tem dois, tem algumas que tem três, tem algumas que tem 4 centros, então é uma quantidade. Nossa, tem 4 instituições na mesma cidade. E outras têm menos. E aí os centros espíritas eles funcionam como células individuais. Quando tem mais de uma casa na mesma cidade, pode acontecer, isso não é obrigatório, uma interligação entre essas casas em que elas colaboram mutuamente. Elas dizem, olha, eu vou fazer um trabalho com idoso, então eu vou fazer um trabalho com criança para não competir com o trabalho que idoso você faz. Então a gente chama trabalho em rede. São instituições em separado, mas que trabalham em rede, uma sustentando a outra. Trabalho com pessoas drogadas é na instituição tal, aqui a gente não faz. Então a gente se junta, define as potencialidades, né, que cada instituição possui, quais são as suas aptidões, e em cima disso a gente coloca, olha, nessa instituição o viés vai ser para o estudo, aquela vai ser o trabalho assistencial. E dividimos assim, mas as casas não possuem necessariamente um vínculo entre si. Em cidades maiores, por exemplo, Uberlândia, que deve ter, sei lá, centenas de centros espíritas, começa a aparecer um elemento que não aparece nas cidades menores, chamado Aliança Municipal Espírita. É um grupo de pessoas assim, por que a gente não junta todas as casas e cria a aliança? É bom. Então, a Aliança Municipal Espírita, ela não é uma coisa obrigatória, ela não existe obrigatoriamente, mas as cidades maiores costumam ter. Elas conjugam as diversas instituições de um mesmo município para fazer eventos, para que eles se articulem, para que esses eventos aconteçam de maneira coordenada. Tem uma AME que junta todas as nossas casas, a gente faz os treinamentos lá, mas não há obrigatoriedade de existir as AMEs, a Aliança Municipal Espírita. Mas, olhando os estados como um todo, cada estado da nossa federação tem uma instituição chamada Federação Espírita. Então, você tem Federação Espírita do Estado do Acre, meus vizinhos aqui. Lá é do estado do Acre. No Amazonas, Federação Espírita Amazonense, diferente. Em Roraima, Federação Espírita Roraimense. Em Rondônia, Federação Espírita de Rondônia. No Amapá, Federação Espírita do Amapá. No Pará, União Espírita Paraense. Os nomes diferem, como eu quis demonstrar. Mas mesmo nomes diferentes, a função é a mesma. Eles têm a função de coordenar o Estado como um todo. Então, ali se reúnem as palestras que vão ser estaduais, os cursos, treinamentos, formação de pessoal, a chamada unificação do movimento espírita. As federações têm a responsabilidade de dinamizar e oferecer suporte aos centros espíritas. Elas não mandam nos centros espíritas.
elas dão suportes. Vamos fazer um que vocês querem treinamento? Podia ser um treinamento de orador, está sem orador na minha casa. Vamos fazer um treinamento de orador. A federação faz isso. A federação cria as coisas que melhoram o movimento como um todo. O Paulo Witter está lembrando que em São Paulo é USE, União das Sociedades Espíritas, tracinho do Estado de São Paulo. Então, a USE São Paulo. É uma instituição lá de São Paulo que é assim. Então, cada estado tem uma federativa que atua. No Rio de Janeiro é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Cada uma desses estados possui essas federações, mas tem estados como, por exemplo, o Paraná, a Federação Espírita do Paraná, que lá é muito grande o movimento. Então, eles dividem o estado em regiões. Cada região do estado, eles colocam uma unidade administrativa da FEB. Então, você tem as URIs, tem a URI de Maringá, tem a URI de Paranavaí, tem a URI de Cascavel, tem a URI que reúne várias cidades ali em torno das URIs. Em Rondônia também tem URI. Aqui nós temos 5 URIs. Então, nós temos uma URI 1, URI 2, 3, 4 e 5, que fazem a dinamização dos municípios que estão sob a sua responsabilidade. E sobre as federativas estaduais, existe uma federativa nacional, chamada Federação Espírita Brasileira, que também não manda nos estados. Ela não tem mando. Mas é quem diz assim, o que a gente vai fazer? Livros. Então, quem tem editora? A FEB tem a editora. A FEB cria as políticas que podem ser adotadas. Essas federadas estaduais se reúnem uma vez por ano, na semana que é mais próxima do dia 5 de outubro, em comemoração ao Pacto Áureo. Foi um documento assinado em 1949, em que, nesse momento desse pacto, as federativas se juntaram em torno da FEB. A Nancy Lane aqui está lembrando que em Pernambuco é Federação Espírita Pernambucana, cada um com seu jeitinho, cada um com a sua forma. Aí, em função desse evento, nós nos reunimos no comecinho do mês de novembro para a reunião do Conselho Federativo Nacional, em que a gente se junta para discutir como é que está o movimento e deliberar as principais diretrizes. Cada país tem a sua federação. Nós temos a Federação Espírita Brasileira. Na França tem a Federação Espírita Francofônica. E aí, quando você tem cada país com a sua federação, existe uma instituição maior chamada Conselho Espírita Internacional, que reúne todas as federativas nacionais na junção de uma só instituição. A Maristela está lembrando que em Minas é a União Espírita Mineira, verdade. A Camilinha está lembrando aqui. Sim, é no Conselho Federativo Nacional, Camila, que Bezerra costuma trazer uma mensagem através de Divaldo Franco, no encerramento, que é uma mensagem depois é distribuída e orienta o movimento espírita naquele ano para as diretrizes para o norteamento das nossas condições de unificação do movimento espírita. Então, essa é a estrutura que o movimento espírita possui, mas ela não é obrigatória, viu, Rubens? Eu posso ter uma instituição espírita, não, mas eu não quero fazer parte do movimento federativo. Ela é livre. Mas se ela quiser, ela se integra e ela passa a fazer parte de uma grande rede de irmãos interessados num propósito comum, que é servir a todos.